Nos anos 80 e 90, os ioiôs da Coca-Cola foram verdadeira febre entre crianças e adolescentes no Brasil. Ioiôs trocados por tampinhas, campeonatos valendo prêmios, milhões de pessoas jogando e aprendendo manobras, demonstração de profissionais, itens colecionáveis, era difícil não se interessar. Décadas depois, muitos que viveram essa época têm verdadeiras coleções dos ioiôs que hoje em dia se tornaram artigos bastante raros e valorizados. Mesmo com a existência de ioiôs modernos e mais avançados, há pouca coisa que bate de frente com a nostalgia da época. Ainda assim, o tempo passou, a febre da Coca-Cola não voltou e muito da história desses ioiôs é desconhecido até mesmo das pessoas que vivenciaram essa época. Então depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre os clássicos ioiôs da Coca-Cola. Pois bem, pessoal, esse vídeo ele tem o intuito de tentar explicar um pouco sobre como foram as campanhas promocionais de ioiô da Coca-Cola aqui no Brasil, quais foram as coleções, em quais anos. É muito difícil você achar informação sobre isso hoje em dia e esse vídeo é bem completão para você entender tudo sobre os ioiôs da Coca-Cola. Quais são as coleções, quais são os originais, quais são falsos, quais são as características de cada ioiô e assim por diante. Antes de mais nada, eu precisava falar uma coisa, pessoal. Tem muita informação nesse vídeo, mas tem várias informações que são bem difíceis de você obter e que eu, pessoalmente, não consegui achar. Então, se você tiver alguma informação que não vai estar nesse vídeo, pessoal, convido muitíssimo a você a deixar nos comentários. Seja as suas lembranças, as suas memórias, se você participou do campeonato, se você teve um ioiô desse, né? Eu quero muito que essa seção de comentários aqui embaixo fique recheada, porque eu vou ler tudinho e vai ser bem legal. Mas sim, pessoal, vai ter bastante informação a respeito dos ioiôs da Coca nesse vídeo. Muito pouco se sabe sobre o ioiô no Brasil antes de 1982, quando os primeiros modelos da Russell começaram a chegar no país. A Russell era uma marca que fazia ioiôs e a Coca-Cola viu nisso uma oportunidade, então as duas empresas fizeram uma aliança e deu muito certo para ambas. Então, sem dúvidas, pessoal, 1982 foi um marco para a história do ioiô no Brasil, porque graças à Russell e à Coca-Cola, os ioiôs nunca estiveram tanto em evidência na história antes. Mas em relação aos ioiôs, quais são os modelos, quais são os originais? É difícil de achar? Como que funciona? Para quem quer obter os ioiôs originais de 1982, tenho más notícias. É bem difícil e é bem caro. Em geral, quanto mais antigo é o ioiô, mais difícil é achá-lo em boas condições e mais caro é. Mas em 1982 havia ao todo 9 modelos. 2 da Coca-Cola, 2 da Fanta, 2 do Minuano, que é um refrigerante que nem existe mais, 2 do Guaranataí, que também não existe mais, e o cobiçadíssimo Coca-Cola Master. Mas em geral você podia dividir os modelos em 2 tipos, o Super e o Profissional. O Super tinha borda translúcida e o Profissional tinha borda de cor sólida. Então cada refrigerante tinha a sua versão do ioiô Super e a sua versão do ioiô Profissional. Além da cor, havia uma certa diferença no peso. Como assim? O Profissional era mais leve, cerca de 41 ou 42 gramas, enquanto o Super era bem mais pesado, tinha 52 gramas aproximadamente. E o Coca-Cola Master de 1982 é tão difícil de achar que eu não sei nem dizer qual que seria o preço, porque eu honestamente nunca vi alguém que estivesse vendendo, eu nunca vi para vender esse ioiô na minha vida. E por que ele é tão mais cobiçado e tão mais raro de achar? Porque a partir de agora eu preciso falar sobre os campeonatos que eram realizados. Gente, as campanhas da Russell em 1982 estabeleceram as bases para todas as campanhas promocionais de ioiôs feitas até hoje nas escolas. Nos campeonatos regionais de bairro, tanto em 1982 quanto hoje em dia, as manobras eram 8. Número 1, dorminhoco. Número 2, cachorrinho passeando. Número 3, meia volta. Número 4, catarata. Número 5, trevo. Número 6, cachorrinho pulando a cerca. Número 7, balancinha. E o número 8, o desempate, que eram as voltas e voltas. Quem fizesse mais voltas e voltas, ganhava. E aí que tá, o Master de 1982 só era obtido, só era dado para as pessoas que ganhavam esses campeonatos. Você não conseguia adquiri-lo de outra forma. Já os demais ioiôs, no caso o Super e o Profissional, você conseguia obter sim, dando tampinhas e pagando uma certa quantia em cruzeiros.
assim como o Super era um pouco mais pesado que o profissional, como a gente falou, ele também era um pouco mais caro para você adquirir. Mas o Master de 82 você podia ter o dinheiro que quisesse, só ia conseguir se você fosse no campeonato e ganhasse. Em minha experiência pessoal, eu acredito que dos ioiôs de 1982, os modelos da Coca-Cola, tanto o profissional quanto o Super, sejam um pouquinho mais fáceis de achar, seguidos pelos ioiôs da Fanta, e os mais difíceis, além do Master, que honestamente eu nunca vi, porque eu nunca consegui ver alguém vendendo, os modelos da Minuano e também do Guaranataí são bem complicadinhos de achar. E eu até diria que são um pouquinho mais valorizados porque são refrigerantes que nem existem mais. Devido ao enorme sucesso que os ioiôs da Coca-Cola, da Russell, fizeram no Brasil, era óbvio que essa era uma moda que aconteceu em 1982 e que iria voltar, não é mesmo? E isso aconteceu entre 1985 e 1986. Sabe quem voltou pra gente? O famoso ioiô Russell Coca-Cola! Voltei pra ficar com vocês a toda hora. Divirta-se comigo, bebendo Coca-Cola. É assim que eu sou. Voltei! Voltou a mania que vai e volta. Ioiô Russell, Coca-Cola, Fanta, Sprite tá aí. Volte pra ela. Ioiô Coca-Cola. Em time que tá ganhando, não se mexe. Então pouca coisa mudou em relação a 1982 em relação aos ioiôs de 1985/86. Existe essa confusão e essa divergência de ano porque dependendo da região do país, essa promoção, essa febre aconteceu em diferentes épocas, né? Então em alguns lugares foi em 1985, em outros 1986. E por que eu digo que em time que tá ganhando não se mexe? Porque vocês vão ver que foi bem parecido. Havia o modelo profissional com a borda sólida e o modelo Super com a borda translúcida. O modelo profissional era mais leve e o modelo Super era mais pesado. E você também tinha, pessoal, mais um Coca-Cola Master que era dado apenas para quem vencia os campeonatos. De novo, o mesmo esquema com as mesmas 8 manobras. Quanto ao total de modelos dessa coleção de 1985/86, havia no total 11. Profissional e Super da Coca, Profissional e Super da Fanta, Profissional e Super do Guaranataí, Profissional e Super da Sprite, que era um refrigerante recente na época, e Profissional e Super do Minuano. Só que o que acontece, pessoal? Sprite é um refrigerante de limão. Minuano também era um refrigerante de limão. Então a empresa da Coca-Cola aos poucos foi substituindo o Minuano, mais ou menos nessa época, 1985, 1986, pelo refrigerante da Sprite. Então dependendo do lugar você tinha os ioiôs da Sprite para você conseguir comprar, né, trocando por uma quantia em cruzeiros e as tampinhas, e em outros lugares você tinha o refrigerante da Minuano. Se eu não me engano, e aí a história começa a ficar um pouquinho mais obscura, na região sul do Brasil que você tinha o refrigerante Minuano ainda sendo comercializado e, consequentemente, os ioiôs Minuano sendo comercializados. Por isso, dessa coleção, além do Coca-Cola Master, que é bem difícil de achar e muito caro, os mais difíceis para você conseguir obter, na minha opinião, pelo menos pelo que eu pesquiso, são esses dois Minuanos, né? Esses dois são muito raros de achar, muito difíceis de achar, tanto o Super quanto o Profissional. Eu ainda acho que os ioiôs da Coca-Cola, sem ser o Master, que é bem raro e bem caro, o Super e o Profissional de 85/86, são um pouquinho mais comuns dessa coleção para você conseguir encontrar. Ioiôs da Coca-Cola mais uma vez no Brasil, mais uma vez um sucesso estrondoso e lógico que essa moda ia acontecer de novo. E isso nos leva a 1995, que foi a terceira vez que a Russell junto com a Coca-Cola fizeram ação promocional com ioiôs no Brasil. De novo, time que tá ganhando não se mexe. Mesmo esquema, os profissionais de ioiô da Coca-Cola, da Russell iam nas escolas, divulgavam o ioiô pro pessoal, o pessoal das escolas já conseguia comprar o ioiô com uma quantia de tampinhas e também com uma quantia em reais. E dessa vez, para confundir um pouco a nossa cabeça, o que o pessoal da Russell fez? Lembra que eu falei que os modelos profissionais eram mais baratos, mais leves e tinham a borda de cor sólida? Enquanto os modelos Super tinham a borda translúcida, eram mais pesados e um pouquinho mais caros para você obter na época, né? Porque hoje em dia tá tudo caro. Então, a Russell decidiu inverter o nome Super e o nome profissional a partir de 1995. Ou seja, o Super passa a ser o modelo que era um pouquinho mais barato na época, com a borda de cor sólida e um pouquinho mais leve, enquanto o Profissional passou a ser o ioiô mais pesado, um pouquinho mais caro para você adquirir na época,
época e com a cor translúcida na borda. Dessa vez a coleção era um pouquinho mais reduzida, eram apenas 7 modelos. Profissional e Super da Coca-Cola, Profissional e Super da Fanta, Profissional e Super da Sprite e o Galaxy da Coca-Cola. E uma coisa interessante é que o Galaxy ele tá no meio termo entre o Super e o Profissional na questão de peso. Ele tem um aro vermelho que dá um pouquinho mais de peso pro ioiô, e adivinha como você fazia para obter um ioiô desse nessa época? Ganhando os campeonatos com aquelas 8 manobras que a gente já viu. Só que dessa vez, em 1995, teve uma pequena alteração em relação a como você conseguir um ioiô desses, que era o especial da época. Ao invés de simplesmente ganhar campeonatos, durante as ações promocionais em 95, teve-se a ideia, a Russell teve a ideia de colocar a tampinha premiada. Ou seja, você comprava Coca-Cola ou refrigerantes da marca, Sprite, Fanta, enfim, e você tinha a chance de pegar uma tampinha premiada que te dava o direito a ter um Galaxy. Então, em relação aos modelos Master da década de 80, era um pouquinho mais fácil você ter um desse, porque você tinha que ganhar um campeonato ou então achá-lo numa tampinha premiada. E assim, pessoal, o sucesso das ações promocionais da Coca-Cola com ioiôs no Brasil em 1995 é uma coisa sem precedentes. Estima-se que foram vendidos só em 1995, num período de poucos meses em que a campanha aconteceu no Brasil, foram vendidos mais de 12 milhões de ioiôs. E isso, pessoal, eu tô falando só dos modelos que eram da própria Russell, porque lógico, dava para perceber que isso aqui dava dinheiro para empresas de ioiô. Então outras marcas de brinquedo menos conhecidas tentaram fazer ioiôs fajutos da Coca-Cola para pegar essa onda e conseguir vender também. Então, pessoal, as estimativas para 1995 é que 12 milhões de ioiôs da Russell foram vendidos e que outros 6 ou 7 milhões de ioiôs só em 1995, que não eram da Russell, mas tinham Coca-Cola escrito no ioiô, foram vendidos também. Para quem quer começar a colecionar e tentar achar, eu acho que os ioiôs de 95 são um pouco mais fáceis de você obter do que os da década de 80, com certeza. Como eu falei, quanto mais antigo o ioiô, mais difícil costuma ser você achar e conseguir ele em bom estado por um preço que não custe o seu salário. Mas os de 95 não são tão super mega raros assim. Se você procurar na OLX, no Mercado Livre, no Enjoei, sites desse tipo, grupos de colecionadores e trocas, você consegue achar com mais facilidade do que os da década de 80. E de novo, eu tenho a sensação de que os modelos da Coca-Cola são mais comuns. Principalmente esse daqui, o Super de 95, que é esse aqui com a borda translúcida, me parece ser um pouquinho mais fácil de achar do que os Sprite ou Fanta da época. Fanta e Sprite é um pouquinho mais difícil e o próprio Galaxy não é tão raro quanto os Master da década de 80. Eu diria que ele não é mais difícil de achar não do que os ioiôs da Fanta ou da Sprite de 95. Só costuma ser um pouco mais caro porque ele tem essa valorização por ser um ioiô especial, que só quem ganhava campeonato ou ganhava na tampinha premiada conseguia, por ter uma borda em glitter e tudo mais. Mas em termos de raridade, eu acho que ele tá na mesma linha dos demais da época. Mais fácil de achar do que os da década de 80. Isso nos leva aos anos de 1999 e 2000. E a coisa no mundo dos ioiôs da Coca-Cola e da Russell já estavam começando a perder o gás. O que eu quero dizer com isso? A Russell, ela encerrou suas atividades com ioiô, a marca que fez esses ioiôs que fizeram sucesso tanto no Brasil quanto em diversos outros países no mundo, se eu não me engano lá por 2002, 2003 mais ou menos. No finalzinho de 1999 e durante o ano 2000, alguns ioiôs que sobraram de ações promocionais de outros países, porque a Russell ela fazia esse tipo de ação promocional no mundo inteiro, só porque não estava acontecendo ação promocional em um determinado ano no Brasil, não quer dizer que em outro país não estava. E em 1999, em alguns países sobraram alguns ioiôs. E lógico que a Russell, sabendo do sucesso que os ioiôs da Coca-Cola tiveram no Brasil, se aproveitaram disso e pegaram essas sobras de ioiôs e trouxeram para o Brasil. No ano então de 1999-2000, a gente tinha um total de 12 modelos. É modelo pra caramba. Você tinha Super e Profissional da Coca-Cola, Super e Profissional da Fanta, Super e Profissional da Sprite, um Super que era bem parecido com o de 95, um da Coca-Cola que tinha coloração branca, um da Coca-Cola que tinha coloração vermelha escura, um da Coca-Cola preto que tinha inclusive o desenho do formato da garrafa da Coca, e dois modelos que de novo eram dados apenas para quem vencia os campeonatos da época, o Ellipse e o Millennium. Esses ioiôs eles eram bem parecidos entre si, pessoal, mas tinha uma coisa muito peculiar deles que não tinha em nenhum outro modelo da Russell até então com os ioiôs da Coca-Cola, que era o fato deles serem boleados arredondados.
cada país tinha sua coleção específica. Então, se de repente a Rússia fez uma ação promocional em 1995 em outro país, os modelos eram diferentes dos modelos fabricados e vendidos no Brasil. Mas lá por 99, 2000, a Coca-Cola já não estava diretamente associada a essa ação promocional. Como assim? Lembra que em 82, 85, 95, além de ter o dinheiro, você precisava também ter as tampinhas? Pois é, no ano de 99 e principalmente 2000, né, que foi quando os ioiôs foram trazidos para o Brasil, você precisava apenas do dinheiro, não tinha mais nada a ver com tampinha. Por isso que eu digo que a Coca-Cola não estava diretamente envolvida. Tinha o nome no ioiô, mas você não tinha que comprar o produto da Coca-Cola para conseguir o ioiô. E para quem quer colecionar, eu acho que a coisa complica um pouco, porque tem pouca informação na internet a respeito desses ioiôs, e apesar deles não serem tão antigos, né, você vê no modelo dos ioiôs que está escrito lá, fabricado em 1999, eles são mais difíceis de achar do que os de 95. Não que os de 95 sejam fáceis, é tudo raro e tudo caro. Mas os de 99 também não é super fácil de achar não. E mais uma vez dessa coleção, eu acho que o mais tranquilo de achar, pelo menos na minha opinião, é o profissional da própria Coca-Cola mesmo. Fanta e Sprite não é tão simples achar. Esses especiais que eu falei, que é o branco, o vermelho mais escuro, o preto, também são bem raros de achar, bem raros mesmo. E o Elipse e o Millennium também são muito difíceis de você achar hoje em dia. Os de bordas translúcida eram mais pesados sim, esse aqui deve ter uns 52 gramas. E o Elipse e o Millennium era a mesma ideia do Galaxy, estavam no meio termo ali na questão de peso. Ainda nessa época, principalmente na década de 90, eu preciso falar um pouquinho sobre os ioiôs falsos da Coca-Cola, né, falsos entre aspas, né, que não eram da Rússia e que mesmo assim pegaram o embalo, pegaram a onda das vendas e conseguiram vender bastante. E que hoje em dia, apesar de não serem da Rússia, algumas pessoas ainda vendem a preços bem elevados. E aqui eu tenho dois exemplos que eu tenho em mãos. Um Coca-Cola Mania e um Sprite Profissional. Mas só de segurar você já percebe que eles são ioiôs bem mais leves. Por quê? Porque esses aqui são cópia, né, uma cópia falsa dos ioiôs da Coca-Cola da Magic. Nossa, Patrick, eu não entendi nada. Então senta que lá vem história ainda. Lá por volta dos anos 2000, uma empresa brasileira chamada Magic começou a fabricar e vender ioiôs com o nome da Coca-Cola. Tem pouquíssima informação sobre esses ioiôs na internet, então eu vou ficar devendo muita informação em relação a qual ano exatamente, em quais regiões, quais eram os modelos. Eu procurei bastante e não achei, que foram vendidos e comercializados no Brasil. E é muito raro achar, eu também nunca vi nenhum para vender. Só que existem os falsos, que tem o nome aqui Magic, mas não eram da marca brasileira Magic. Os ioiôs da Magic brasileira mesmo, eles tinham uma qualidade equivalente aos ioiôs da Rússia. Já esses falsos da Magic aqui, Coca-Cola Mania, eu falo falso porque ele tem o nome da Magic, mas não é da Magic. Já esses aqui você percebe que o material é diferente, eles são bem mais leves. O eixo é de plástico, isso muda completamente se você quiser jogar. O eixo tem que ser de madeira para o ioiô funcionar bem. Se eu não me engano, esses ioiôs da Magic, né, da Coca-Cola, foram comercializados principalmente no Rio de Janeiro. E uma curiosidade legal dessa marca é que a Magic depois acabou virando outra marca de ioiô que continua em atividade, chamada York. Sim, pessoal, a marca York é uma marca que está no mercado, tem ioiôs de eixo fixo para você comprar, né, de eixo de madeira para você comprar e jogar, mas que inicialmente a marca se chamava Magic e fazia ioiôs da Coca-Cola e vendia, eu sei que no Rio de Janeiro vendia. Parêntese importante aqui, pessoal, a Magic Ioiô da China, né, que faz ioiôs avançados de alumínio, de rolamento para manobras mais avançadas, que está em atividade hoje, foi fundada na China em 2004 e não tem nada a ver com a Magic que eu tô falando nesse vídeo. E tem um modelo em específico que eu acredito que foi vendido aí lá pelos anos 2000, muito colecionador acha que é da Rússia, mas não é, que é um modelo da Coca-Cola com luz, pessoal. Eu posso afirmar que esse é um ioiô falso, e eu digo falso porque ele tá escrito Rússia, mas não é da Rússia, porque eu falei diretamente com o responsável pelas ações promocionais da Rússia na década de 90 aqui na América Latina, e ele me confirmou. O único modelo com luz que a Rússia fez não tinha nada a ver com Coca-Cola. Logo, esse ioiô da Coca com luz não é da Rússia. Esse com luz se chamava Barracuda, se eu não me engano. Tem muito colecionador que acha que é um ioiô da Rússia, original mesmo, mas na realidade não é. Ainda sobre os ioiôs da Coca-Cola, eu preciso falar sobre 2012 nas Olimpíadas de Londres. Teve 4 modelos que foram vendidos e comercializados no Brasil, que eram vendidos num saquinho.
Os ioiôs eram bem mais leves do que os da Russell, porque não, esses aqui, por mais que sejam oficiais da Coca, não eram da Russell, mas eles giravam bastante porque eles não tinham mais um eixo de madeira, e sim um eixo móvel de plástico. Então o dorminhoco dele, né, o giro dele ao fim da corda, era bem maior do que os ioiôs da Russell, um pouco maior. Nesse caso, já não teve ações promocionais nas escolas, você comprava o ioiô diretamente, não tinha tampinha, não tinha campeonato, então você simplesmente comprava e ficava jogando, e no geral foi algo bem mais morno do que nas demais épocas. E tinha 4 modelos que vinham no saquinho. E o detalhe é que quando você comprava o saquinho, você não sabia qual modelo que vinha. Então era aleatório, um dos 4 que podiam ter. Ah, Patrick, mas por que os ioiôs de 2012 foi uma coisa tão morna como você está falando? A Coca-Cola, pessoal, ela não quer se envolver mais, tá, em causar diabetes em crianças e adolescentes e incentivar o consumo de bebidas que não são saudáveis. Tem toda a questão de obesidade infantil, problemas cardíacos e assim por diante, que a Coca-Cola obviamente vai estar associada. E a Coca-Cola não precisa muito esquentar a cabeça com isso, porque ela já tem, né, já está muito bem estabelecida no mercado. Ou seja, não precisa incentivar muitos ioiôs para conseguir ser a líder do mercado que ela continua sendo. Então por isso que hoje em dia é tão difícil ter uma ação promocional com ioiôs na Coca-Cola que vão nas escolas e trocar por tampinhas e milhões de pessoas jogando. A legislação está muito mais severa nesse aspecto, na questão da publicidade, principalmente publicidade infantil para crianças e adolescentes. A Russell não está mais em atividade já faz anos, que era a marca que realmente fazia isso. As crianças já nascem com um smartphone nas mãos. Enfim, pessoal, os tempos são outros e não é mais tão propício assim você ter essa febre do ioiô que você teve principalmente na década de 80 e 90 no Brasil. Vamos falar um pouquinho a questão de preços. Por que hoje em dia é tão caro? Por um simples fato, a nostalgia pesa e as pessoas que realmente querem um ioiô da época pagam caro para ter um. E quem tem sabe que é raro e sabe que vai vender a um preço elevado. Então não tem por que eu vender um ioiô muito raro por R$30, se eu sei que se eu vender por R$100 a pessoa vai comprar também. Ou 200, ou 300, ou 500. Lembre-se que a pessoa que tem o ioiô ela não é obrigada a vender também. E se a pessoa está precisando muito de dinheiro, quer muito vender, ela vai vender mais baixo para tentar vender mais rápido. Até que você tenha um equilíbrio ali na questão do preço que a pessoa está disposta a vender, um preço que a pessoa está disposta a comprar, e você tem esses preços bem altos em boa parte dos ioiôs. Então, pessoal, um ioiô em bom estado, digamos assim, em estado novo, é bem difícil você achar, e quando você acha é cerca de, sei lá, R$200, dependendo do modelo, passa longe disso. Dependendo do modelo, você nem acha. Mas engana-se quem acha que a coleção é apenas em relação a ioiôs. Tem uma série de acessórios e coisas bem raras de achar que a gente vai dar uma olhada melhor agora. Em 1982, o Prêmio Promoção Brasil deu à Coca-Cola a premiação pela campanha promocional do ano. Ioiô Coca-Cola, esta mania vai pegar você pelo dedo. Ioiô agita mercado de refrigerantes. Anúncio do jornal de 1982 que mostrava os campeões mundiais, ou seja, os profissionais que vinham de outros países fazer as apresentações. Havia mais de 5.000 postos de revenda espalhados em São Paulo só nesse ano. Aqui o pôster de anúncio da campanha promocional de 1982, a mania que vai pegar você pelo dedo, inclusive mostrando os refrigerantes da época, Fanta, Coca-Cola e Taí. Além, é claro, do preço de cada ioiô, da quantidade de tampinhas, dos modelos e do pessoal fazendo manobras. Durante todas as campanhas da Coca-Cola, as cordas eram feitas de algodão e eram vendidas em pacotinhos de 3 unidades. E algo bem legal de 82 é o álbum de manobras, eram 20 manobras ao todo. As 8 manobras clássicas que eram usadas no campeonato: dorminhoco, cachorrinho passeando, meia volta, catarata, trevo, balanço, cachorrinho pulando a cerca, voltas e voltas, e outras 12 manobras que só dava para ver se a pessoa conseguisse a tampinha que mostrasse a manobra. Essas outras manobras eram cachorrinho que morde, elevador, metralhadora, vaqueiro, trapezista, estrela, garrafa de Coca-Cola, espaguete, gravata borboleta, bolso, Apolo e Torre Eiffel. Tampinhas hoje em dia que são muito raras de achar. E o álbum então nem se fala. A ideia era você colocar as tampinhas em cada manobra que você encontrasse. Os próprios ioiôs de 1982 são muito raros e muito difíceis de serem encontrados em bom estado, por conta do tempo que se passou. E quando você encontra é cada preço.
Por mais que a campanha tenha sido em 1982, a final do Campeonato Paulista foi realizado em janeiro de 1983, até passou na televisão. Sol, alegria e muita torcida hoje de manhã no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, durante o Campeonato Paulista de Ioiô. 236 finalistas do campeonato de ioiô reuniram cerca de 2.000 curiosos. Divididos por grupos, os cobras do ioiô foram mostrando os truques. Os juízes estrangeiros davam a prova. Quem conseguia repetir, passava para a fase seguinte. Primeiro, um truque fácil, o dorminhoco. É o ioiô que fica parado, rodando perto do chão, e depois sobe rápido para a mão do dono. Depois, menos facilidade. A meia volta, ioiô para um lado, depois para o outro e volta para a mão. Mas aí começa a complicar. O cachorrinho faz o brinquedo andar um pouco no chão e depois sobe. Mas tem de fazer o cachorrinho pular a cerca. Aí complica mais ainda. O cordão do ioiô agora passa por trás do cotovelo. O brinquedo pula rápido, mas quem erra, pula fora. Aí vem o balanço, o trevo, ioiô pra cima, pra frente, pra baixo. Quem dá mais voltas, fica no palco. E só fica mesmo quem é bom de verdade. E depois de muito sobe e desce, muito ioiô pra cá e pra lá, aparece o campeão, o melhor jogador de ioiô de São Paulo, Claudinei Lopes Aguiar, 13 anos, que faz a 8ª série. Essa reportagem aqui já é de 1985, no Rio de Janeiro, que falava sobre o retorno dos ioiôs da Coca-Cola. O preço de cada ioiô, inclusive um saquinho de 3 cordas, era 1.600 cruzeiros. E aqui a cartilha de manobras de 1985/86, mostrando as 8 manobras clássicas que eram necessárias para a pessoa ganhar o campeonato. Interessante notar que o desenho manteve-se o mesmo de 82. Agora, além das tampinhas, havia os copos. E o selo, que podia ser recortado do copo, valia como tampinha. Em relação ao ioiô Master, que era dado aos vencedores dos campeonatos, havia 3 variações. Uma com a escrita em prateado, uma com a escrita em dourado e uma com a borda translúcida. Além de haver um Master feito no México que também circulava pelo Brasil. Aqui uma camiseta da época, coisa muito rara de se achar hoje em dia. O pacotinho de cordinhas da época também. Aqui um pequeno anúncio, cheguei pra você, chegou a mania que vai e volta. Esse era o slogan da campanha. Aqui o anúncio de que o campeonato realizado no Rio de Janeiro ia ter como prêmio para o primeiro colocado uma televisão e para o segundo colocado uma bicicleta e para o terceiro um videogame. Aparentemente, 1985 e 86 teve uma forte presença no Nordeste e no Rio de Janeiro. Tanto que no Rio de Janeiro, em 1985, foram vendidos mais de 700 mil ioiôs. Aqui um anúncio da época dos ioiôs da Coca-Cola, voltou a mania que vai e volta, o cartaz para incentivar o pessoal a se interessar pelo ioiô. Aqui as medalhas dadas ao pessoal, tinha medalha de campeão para quem ganhava, vice-campeão para o segundo lugar, além de uma medalha de especialista para alguns outros participantes do campeonato. Aqui também um cartaz que era de um posto de troca, aí na época de 85/86. E já em 95, o Prêmio Promoção Rio de Janeiro deu medalha de prata para a ação promocional da Coca-Cola, na terceira leva, da ação promocional dos ioiôs no Brasil. Em 95 havia as tampinhas de novo, mas dessa vez eram apenas das 8 que eram as manobras do campeonato. O desenho já era um pouco diferente dos desenhos da década de 80. Aqui a tampinha premiada que valia o Coca-Cola Galaxy. E além da tampinha, a pessoa podia dar selos para ganhar o Galaxy ou então trocar por ioiôs. Selos estes que estavam nesses copos. Aqui temos o guia de truques aqui da promoção da Coca-Cola de 95. Aprenda essa jogada de craque para se tornar um campeão. E as 8 manobras: dorminhoco, cachorrinho, meia volta, catarata, trevo, cachorrinho pulando a cerca, balanço e voltas. Além de um guia aqui embaixo sobre como substituir o cordão do ioiô. Na época era chamado de cordão. E aqui sobre a promoção da Coca-Cola: 3 tampinhas ou selos mais R$2 e você ganhava um ioiô super. Ou então 3 tampinhas ou selos mais R$3 e você ganhava um ioiô profissional. E claro, achou uma tampinha ou selo premiado, ganhava na hora um ioiô Galaxy. Em 95 ainda, os ioiôs eram vendidos dentro dessas caixas, que sim, são muito caras quando você consegue achar uma. A caixa vazia, diga-se de passagem. Já vi aí pelo preço de R$600, ou ainda já vi até por R$1.000. Novamente o pacote da Coca-Cola vinha 3 cordinhas de algodão e no próprio pacotinho vinha dicas de como colocar a corda no ioiô e colocar a corda no dedo.
Em 95, as plaquinhas para o pessoal que participava dos campeonatos eram essas: Superstar para o primeiro colocado, Gênio para o segundo, Fera para o terceiro. Aqui uma pochete que eu acredito que era usada pelo pessoal que apresentava o ioiô nas escolas para o pessoal, que eu inclusive já vi gente vendendo por 10 mil reais, porque é uma coisa muito rara. Se vendeu eu não sei, mas que é caro é. E também mochila da época, pessoal. Imagino que também para o pessoal que se apresentava para a criançada. Tudo bem? E esse aqui como se chama? Voltas e voltas com as duas mãos. Apolo, você lança o ioiô para baixo, deixa por alguns segundos, girando, tira o ioiô do dedo, lança para cima, cai aqui no bolso. Muito bem. Vale destacar que lá por 94/95 a Pepsi tinha um dirigível nos céus e para promover isso ela lançou um modelo de ioiô. Não chegou nem aos pés do sucesso dos ioiôs da Coca-Cola, mas pelo menos são ioiôs que são valorizados hoje em dia sim. Já no ano 2000 havia de novo a Russell trazendo cartazes para o pessoal participar dos campeonatos, dando as dicas de como colocar a corda no ioiô, colocar a corda no dedo, e inclusive esse cartaz aqui diz que um dos prêmios era uma moto. E os cartazes também já explicavam como eram as manobras que eram necessárias para o campeonato. Os ioiôs eram vendidos separadamente, dessa vez não se precisava mais das tampinhas. Como a Coca-Cola não estava mais diretamente envolvida, além dos ioiôs Ellipse e Millennium, alguns outros ioiôs eram dados de prêmio também, como esse Galaxy que veio da Ucrânia, e ainda alguns ioiôs da marca Yomega, como o X-Brain, o Fireball, o Firestorm e o Firestorm Wing. Todos esses ioiôs giravam bem mais que os tradicionais da Coca-Cola por terem um eixo móvel que fazia o ioiô girar e dormir por muito mais tempo. E nos anos 2000 também teve muitos ioiôs, principalmente esses com luzes, que não eram da marca Russell, mas se aproveitaram aí para vender bastante. Aqui um exemplo do pacotinho que vinha na coleção de 2012 e os 4 modelos. Dentro do pacote vinha o ioiô, um papelzinho mostrando toda a coleção e uma corda de algodão. Aqui para mostrar para vocês 3 dos 4 modelos da coleção, incluindo o da Coca Zero e claro os demais. O ioiô passa a ter um eixo móvel de plástico, ao invés do eixo de madeira fixo de antigamente, além de um formato bem mais estreito em relação a modelos como o de 95, tanto o Super quanto o Profissional. Em 2019, a rede de supermercados paranaense Condor fez uma edição especial licenciada pela Coca-Cola de um ioiô que vinha junto aí no engradado com 4 latas. Não fez tanto sucesso por se tratar de uma rede paranaense, mas era licenciado pela Coca-Cola. E em 2021, a Forneria Original fez também uma promoção com um ioiô da Coca-Cola licenciado. Forneria Original, que é uma pizzaria do Rio de Janeiro. Quando você comprava uma pizza salgada de 40 centímetros e mais uma Coca 2 litros, você ganhava de brinde um ioiô da Coca-Cola. Em geral, vídeos pro Falando de Ioiô dão trabalho, mas esse... Felizmente eu contei com a ajuda de várias pessoas. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Valdir. Ele me explicou uma série de coisas que sozinho eu nunca ia descobrir. E ele também tem, pessoal, um grupo para colecionadores de ioiôs da Russell da Coca-Cola, que vai ser o primeiro link aqui da descrição para você que de repente tem alguns ioiôs ou quer começar a colecionar. Esse grupo certamente vai ser um excelente primeiro passo para você. Além do Valdir, eu preciso agradecer muitíssimo ao Anselmo, que também deu uma série de imagens que ajudaram muito a enriquecer esse vídeo, além de uma série de informações também, então muito obrigado, Anselmo. Agradeço também ao Marquinhos por várias fotos que eu consegui pegar muito boas e utilizá-las aqui no vídeo, ao Elias pelas informações sobre a Magic, ao Maurício Rinoto, ele que me ajudou a entender essa questão do peso dos ioiôs, ao Luiz Augusto, ele foi fundamental para a gente ter as informações aí da época de 2000, e ao Paulo Sofia por algumas imagens. E mais outras pessoas que direta ou indiretamente contribuíram, meu muitíssimo obrigado. Se você gostou desse vídeo, que deu um trabalhão, sugiro você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque aqui no canal a gente fala muito sobre ioiô de rolamento e ioiô moderno para mostrar que o ioiô não morreu, ele apenas evoluiu. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!